Chega de moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho? Estamos estudando História dos Hebreus. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você vai entender Deus falando, né, com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Que época isso se deu? Como era a cultura na época deles? Olha que as leis, as normas. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso nós vamos aprender sempre na quarta-feira. História dos Hebreus. Mas vamos trabalhar? Eu estava falando de ciências auxiliares. Quer ver uma ciência auxiliar? Eu vou pedir para pôr o slide aí para aparecer aí no seu televisor. Arqueologia. Olha que coisa legal. Arqueologia. O que faz a arqueologia? Vou pedir para o nosso editor colocar na tela. Estuda as culturas extintas. Olha que legal. Arqueologia. Tudo que tem logia é estudo, né? Estudo das coisas antigas, arqueologia, tá certo? Então, arqueologia, a Bíblia fala, por exemplo, que Josué, né, com um exército ali do povo ali, israelita, eles fizeram aquelas voltas em torno de Jericó. Jericó tinha a muralha era grande, tinha até casa em cima da muralha. E as muralhas caíram e eles invadiram, dominaram, tacaram fogo na cidade. Bom, se tem uma cidade feita de muros, né, murada, e ela foi queimada, isso mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então, com certeza, se for lá localizar mais ou menos conforme a Bíblia fala, a cidade de Jericó, e se desenterrar, vão encontrar alguma coisa. Concorda comigo? Porque algum vestígio tem de ter. E fizeram isso. Os arqueólogos, que são pessoas que estudam as culturas extintas, as coisas antigas, foram lá e desenterraram a cidade de Jericó. Você sabia disso? E localizaram a cidade de Jericó. Olha que coisa tremenda. E com esta informação, mais uma vez, ficou provado que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisávamos da arqueologia, nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas os arqueólogos, eles têm esse papel de desenterrar as culturas extintas. As cidades da Grécia, o Império Romano, quantas coisas, né? O Coliseu, tudo está aí para a gente ver. Então esse é um papel da arqueologia. Ela vai cavocando, desenterrando e vai mostrando por A mais B que aquilo é um fato histórico real. Então a Bíblia já passou por tudo quanto é tipo de teste arqueológico e permanece crível, permanece correta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quer ver uma outra ciência auxiliar? Vou pedir para pôr aí na tela. Geografia. Geografia. O que faz a geografia? A geografia, essa é genealogia, é geografia. Estuda a superfície da Terra no seu aspecto físico, humano e econômico, né? Geografia, muito bem. Então, do que o povo se alimentava? Como que era o meio de produção na época, né? Hoje nós temos as indústrias, né? O transporte marítimo, aéreo, mas naquela época não tinha nada disso. Muitas vezes o transporte era com camelo. O meio de produção, hoje nós temos as máquinas agrícolas, mas naquela época não, era no arado, né? Utilizavam boi, enfim. Então, a geografia estuda isso daí. A produção da terra, por exemplo, o Egito, né? Grande produtor de trigo. O Israel, que adotou mais o trabalho de pastor, né? Pastor de ovelhas, enfim. Então, cada grupo tem o seu lado econômico. Você veja o Brasil, né? O Brasil produz mantimento, é o celeiro do mundo, alguns dizem. Então, a geografia vai estudar isso aí, porque a Bíblia é um livro rico em geografia. A Bíblia fala da fauna, da flora, não é isso? Fala de plantação, de animais. Ela é rica nesse aspecto, então tudo isso nós vamos estudar. Os mapas, né? Aí, quer ver uma outra ciência auxiliar? A genealogia. Agora sim, a genealogia estuda as origens e os desdobramentos das famílias, né? A árvore genealógica, por exemplo, você sabe o nome do seu pai e da sua mãe, não é isso? Então você tem pai e mãe. Só que você sabe o nome dos seus avós? O nome dos pais
da sua mãe e dos pais do seu pai? Legal. Agora você sabe os nomes dos pais dos seus... Você está entendendo? Isso é uma árvore genealógica. Até onde você sabe? Né? Normalmente a gente consegue decorar e gravar, até conhecer 2, 3 gerações. Né? Eu, por exemplo, a minha avózinha, ela faleceu, né? Ela já está com o Senhor. O ano passado, a minha avózinha. Né? Mas eu convivi com a minha avózinha, aí eu tenho meu pai e minha mãe são vivos, né? Tenho meus filhos e tenho meus netos. Olha quantas gerações, né? Então, mas mais do que isso não dá. Eu não consigo descobrir quem eram os pais dos meus avós. Mas a Bíblia traz uma relação por exemplo, de Davi até Jesus. As gerações para provar que Jesus tinha direito de ser rei. A Bíblia traz uma genealogia de Adão, os principais personagens, pelo menos. Não traz todos, mas traz os principais. Vem até Abraão, de Abraão vem até Jesus, de Jesus até Davi, de Davi até Jesus. Então nós vamos trabalhar isso aí. Você vai entender por que a Bíblia é rica em genealogia, com esses nomes, a importância disso aí na Bíblia. Tudo isso nós vamos aprender com essa ciência auxiliar. Mas é só essa? Não, tem a cronologia. Vou pedir para pôr aí na tela a cronologia. O que faz a cronologia? Estuda a localização dos fatos no tempo. Olha que ciência maravilhosa, que importante. Só que tem um problema. Não fica triste, mas a cronologia bíblica não é exata. Você sabia disso? A cronologia bíblica não é exata, porque a Bíblia não é um livro de data, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de religião, tá certo? Mas traz informações científicas. Por exemplo, a cronologia bíblica, nós já sabemos que ela não é exata, entendeu? E para que serve a cronologia? Quer ver? Nós não estamos há mais de 2000 anos depois de Cristo? Sim ou não? Sim, não é? Então, agora, quanto mais ou menos, em que época mais ou menos Abraão viveu? Você sabia me responder? Você que está assistindo o programa Defesa da Fé, os alunos que passaram pelo nosso curso dominaram isso aí. Né? Depois você vai entender por que isso é importante. Então eu já vou adiantar isso aí para você, mas só a título de informação. Depois nós vamos aprender com detalhes. Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então veja, se nós estamos a mais de 2000 anos depois de Cristo, Abraão está 2000 anos antes de Cristo, então nós estamos a mais ou menos 4000 anos depois de Abraão. Olha aí, ó, né? A nossa distância de Abraão são 4000 anos. Agora pensa comigo. O Brasil tem 500 anos que foi descoberto. Não é isso aí? Que Cabral chegou aqui um pouco mais, né? Mas vou falar número redondo para facilitar, um pouco mais de 500 anos. Foi descoberto em 1500. Então veja só. De Cabral, que chegou aqui com caravela, até hoje, né? Mudou o Brasil? O que você acha? As cidades, as construções, o modo de viver, mudou tudo. Mudou tudo, o transporte, mudou tudo. Mudou? Agora você imagina comigo, viaja agora na linha do tempo, né? Na linha cronológica. Imagina 4000 anos atrás como era a vida. Olha que coisa interessante, como que viveu Abraão. É isso que nós vamos estudar, porque a Bíblia é rica nesses detalhes, tá? Então, quando nós estudarmos o livro de Gênesis, nós vamos ver a vida de Abraão nessa matéria, história dos hebreus. E aí nós vamos usar um pouquinho a cronologia. Agora, eu disse que a cronologia bíblica não é exata. E vou provar para você por que não é exata. Nós temos uma genealogia, né? Uma genealogia no livro de Lucas 3:36. Evangelho de Lucas 3:36. Eu vou pedir para pôr na tela esse texto. Lucas 3:36. Né? Olha o que diz. Essalá, então, aí é a sequência das gerações. Essalá de Cainã. E Cainã de Arfaxade. E Arfaxade de Sem. E Sem de Noé. E Noé de Lameque. Então, isso são gerações. Olha, guardou aí, está falando de Cainã.
tá? Agora eu vou pedir para tirar essa e colocar uma outra. Colocar uma outra que está em Gênesis 11, 12 e 14. Olha que interessante. Olha lá o Arfaxade de novo. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Éber. Cadê o Cainã? Cadê o Cainã que Lucas falou? Por que em Gênesis não traz o nome Cainã? Se não traz, tem um problema de data aí. Porque se em Gênesis está falando data e não tem um personagem, então já não bateu a cronologia. Ah, então a Bíblia está errada? Não, não tem nada a ver. Lucas citou. O Moisés, quando está escrevendo Gênesis, achou que não era interessante, ou da onde ele recebeu aquela informação, não tinha. Qual que é o problema? Nenhum. Agora, uma coisa nós sabemos, em função desse pequeno detalhe que a cronologia bíblica não é exata. Por isso que muitos grupos religiosos que resolveram marcar a vida de Cristo tomando como base a cronologia bíblica, entraram para o cano. Deu tudo errado. Não é? Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de datas. A Bíblia é um livro de fé, de religião. Tá bom? Programa Defesa da Fé. Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé. Defesa da Fé. Pastor Antônio Fonseca.